Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 ao 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A cruz de Cristo é algo radical. A cruz era uma pena de morte romana na época de Jesus. Portanto, era uma medida radical. A morte é algo radical. A cruz matava todo aquele que era exposto em seus braços. A cruz de Cristo ataca a raiz da perversidade do ser humano. A cruz de Cristo corta pela raiz o pecado. A cruz de Cristo não é uma cura superficial, ela é uma cura profunda, radical. Ela vai na raiz do pecado, como uma cirurgia radical que faz a extirpação do tumor maligno e de todo o tecido afetado e doente. Assim a cruz ataca o pecado do ser humano. A obra da cruz de Cristo é matar pelas raízes a natureza pecaminosa do ser humano para nunca mais brotar. Se você quer acabar com uma árvore, não adianta você cortar os galhos, tirar os frutos, porque ela brota e produz mais fruto. Se você quer acabar com uma árvore e a sua produção, você tem que retirar suas raízes, você tem que cortar lá embaixo. Assim você acaba com a árvore definitivamente e também com a produção dela. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, naquela versão linguagem de hoje,
diz assim: porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. De acordo com a palavra de Deus, na morte com Cristo na cruz, Ele erradicou a nossa velha natureza pecadora, má, perversa e corrupta. Deus crucificou a nossa natureza, destruiu a nossa natureza, acabou com ela. A nossa velha natureza pecadora foi crucificada, morta e destruída em Cristo. Assim nos informou a palavra de Deus. Ainda temos o nosso corpo abatido, que o Senhor o transformará na sua vida, mas as nossas raízes pecaminosas já foram mortas e substituídas pelas raízes de Cristo em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Nisto consiste a radicalidade da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não faz concessões, não cede, não faz acordo com o pecador. A cruz de Cristo faz o seu papel, mata o pecador, mata o velho homem. A cruz mata o velho homem. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, disse Jesus em João capítulo 12, o verso 32. Se você quiser ler aí também, pode. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É muito bom repetir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser repetida. Este é um texto que a gente repete muito. É um texto chave para entendermos a nossa morte com Cristo na cruz. Quando a gente repete a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, esta verdade que está sendo repetida, ela vai nos ganhando cada dia. Então, Jesus disse, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Veja bem, é uma atração para Ele, nele, para estarmos nele. Atrairei todos a mim. A partir desse atrair exercido por Jesus Cristo, nós fomos identificados, crucificados e mortos com Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange,
julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. É preciso reconhecer que Jesus não morreu sozinho, que havia mais gente naquela cruz. Todos nós estávamos lá. Porque se um morreu, todos morreram. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Eu morri com Ele, porque eu estava no corpo dele. Então eu morri nele, com Ele, porque eu morri quando Ele morreu. Quando Ele morreu, Ele me levou com Ele para a morte. Morto Ele, morto eu. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Se você crê, você também foi. Você também foi. Por que eu digo que você também foi? Porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus disse assim: se um morreu, todos morrerão. Eu imagino que você esteja entre todos. Todos. A palavra de Deus crê que você morreu, porque é ela que está dizendo que você morreu, eu morri, todos morrerão. Mas você só experimenta esta morte com Cristo, só se torna uma realidade, ela só se torna execuível em você se você crê. Jesus nos substituiu fisicamente na cruz, mas espiritualmente nós morremos através dele. Jesus não morreu para que nós ficássemos de fora assistindo e se emocionando. Se você pensa assim, tire isso da cabeça e creia já sua morte com Cristo. Viu, irmãos? Não foi o sofrimento de Jesus que tirou o nosso pecado, foi a morte dele e a nossa morte com ele. Embora o sofrimento dele está no bojo e ele sofreu muito, sofreu por cada um de nós. A sua cabeça não foi rasgada com espinho, o seu lado não foi vazado com lança nenhuma, seus pés não foram furados, nem suas mãos, e nem chicote de ponta de osso arrancou pedaços de carne das suas costas. Então para Jesus foi dolorida, para nós não. Para nós foi suave, foi doce, foi gostosa, porque nos libertou. Nós morremos no corpo dele. Na cruz terminou a minha vida pecadora, o meu viver egoísta e o meu caminhar no pecado. Se não morrer em Cristo, não há salvação. Se não morrer em Cristo, não há libertação do pecado. Se não morrer em Cristo, não há nenhuma chance de receber a vida de Deus. Com Cristo morremos e participamos também na sua ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios 2, verso 6.
Vamos ouvir aí também. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou com Cristo. Quem nos ressuscitou com Cristo? Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Cristo vive em mim. O poder da cruz de Cristo não está em exibi-la, mas reside naquilo que aconteceu com Cristo nela e com todos os que estavam em Cristo. Fomos colocados no corpo de Cristo e com Ele fomos crucificados e mortos. A cruz não é relíquia para mim. Eu não adoro a cruz. Não é a cruz em si, é o que aconteceu na cruz. Por isso que Paulo fala da mensagem da cruz, da palavra da cruz. A mensagem da cruz vai falar do que aconteceu na cruz em Cristo. O que é importante para nós é o que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz? Jesus morreu por nós, mas nós também morremos com Ele. A cruz de Cristo significa o extermínio total do meu velho homem. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído. Além disso, a cruz de Cristo colocou fim no imperialismo de Satanás sobre aqueles que com Cristo foram crucificados, e rompeu com o sistema perverso deste mundo e nos arrancou do seu curso. Isso está uma coisa grandiosa. A cruz de Cristo corta o mérito humano e destrói o sistema religioso qualquer que seja ele. Por isso que religioso não gosta da cruz. Então a religião não gosta porque a cruz chega cortando o mérito. Eu mereço. A cruz não quer saber nada se você merece. A cruz chega cortando, matando. A cruz de Cristo causa alvoroço no meio dos demônios e também no mundo. A cruz de Cristo não é popular. Ela incomoda muita gente. Se você quer incomodar o mundo, os demônios, pregue a cruz de Cristo como ela está revelada na palavra de Deus. A cruz de Cristo é o lugar onde eu morri com Cristo. O meu velho ser já morreu em Cristo na cruz. O novo ser já vive em mim, o ente santo, o próprio Cristo. Isto é o que a cruz de Cristo significa para mim. Nisto creio. Eu insisto, aquela morte que Jesus morreu era nossa. Eu assumo pela graça, mediante a fé, morri com Cristo, estou crucificado com Cristo,
e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Creia também. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo há mais do que a crucificação de Cristo. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, além dele ter sido crucificado por mim, eu também fui crucificado com ele. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo também se juntou a essa crucificação. Temos então a crucificação de Jesus, a crucificação do mundo e a nossa crucificação pessoal, que se deu pelo corpo crucificado de Cristo. Eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele. Cristo foi crucificado por mim, eu estou crucificado com Cristo, e o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo destruiu totalmente a obra do pecado, crucificou o pecador com ele, colocou um fim no imperialismo do diabo, na força do demônio, e salvou o universo. Esta é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há poder maior. Até onde Jesus foi por nós? Até onde ele foi? Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não há poder maior, não há vitória maior do que a vitória da cruz de Cristo crucificado. É um feito inigualável. Mas até onde ele foi por nós? O Deus Altíssimo e Onipotente. Este Deus que não é uma potência, Ele é a única potência do universo. Este Deus Altíssimo, em um ato de amor indescritível, desce do seu trono para um tronco tosco de madeira, a cruz do Calvário. Até onde Deus topou ir por nós? Até a morte, e a morte de cruz, diz a palavra de Deus.
até onde Ele foi por você. Até onde o Senhor foi por cada um de nós. Ele foi até a cruz. O ato que revela o horror do pecado é a crucificação de Jesus Cristo. Quando houve um crime hediondo, há alguns anos, alguém comentando comigo disse: ali está revelado a hediondez do pecado. Falei: não. Se você quer ver o quanto o pecado é horroroso, é hediondo, olhe para a cruz do Calvário. É lá. No Calvário descobre-se a profundeza do pecado no coração do homem e também o quanto ele é hediondo. A palavra diz que o pecado é excessivamente maligno. Excessivamente maligno. Uma mentira, ela é excessivamente maligna. É o que tem de pior. Qualquer pecado. Mas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo está revelado também o amor de Deus por nós. É um amor revelado por cada um. Não basta saber que Deus amou você. É preciso crer no amor de Deus. Crer nessa decisão de Deus. E Deus decidiu nos amar quando nós estávamos dando de pés nele. Que sentimento nós provocamos no coração de Deus para que Ele nos amasse assim como Ele ama? Nenhum. Pelo contrário, irmãos, se Ele tivesse que agir de acordo com o que nós merecemos, você e eu já estávamos na lama de fogo, do lago de fogo, há muito tempo. Mas Ele nos amou e veio, nos salvou, colocou o amor dele em nós, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito, e com o amor que Ele derramou no nosso coração, podemos amá-lo de volta. Você sabia? Amamos a Deus com o amor dele, que Ele colocou em nós. Mas quando Cristo foi levantado da terra sobre a cruz, Ele exerceu mais uma vez o seu amor poderoso e nos atraiu a si. Por meio dessa atração que Cristo exerceu na cruz, nós fomos levados a Ele na mesma cruz. Por meio dessa atração que Cristo exerceu na cruz, nós fomos levados a Ele na mesma cruz para morrer a mesma morte com Ele. Cristo nos colocou nele e com Ele morremos naquela cruz. Somente a nossa morte com Cristo na cruz pode destruir a nossa terrível e infernal natureza pecaminosa.
Somente a nossa morte com Cristo na cruz pode nos justificar do pecado, trazendo-nos perdão total. Nisto está a maior expressão de libertação que se tem notícia. Você já creu na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo? Se não creu ainda, então creia, e creia já. Precisamos sair dos pés da cruz e entrarmos nela por meio do corpo de Cristo. Porque tem gente que diz assim: eu estou no pé da cruz. Tem assim muitos cânticos que diz ao pé da cruz. Mas irmãos, nós precisamos sair do pé da cruz e entrarmos nela por meio do corpo de Cristo. E só podemos entrar na morte com Cristo na cruz crendo que Ele nos levou, crendo que Ele nos levantou com Ele quando Ele foi levantado e nos recebeu em seu corpo. Só podemos entrar na morte com Cristo na cruz crendo que Ele, ao ser levantado, nos levantou com Ele e nos recebeu nele, na cruz. Estamos em Cristo na cruz a partir do momento em que Cristo nos atraiu a si. Embaixo, ao redor ou ao pé da cruz, pode ficar toda sorte de pessoas. Os que ficam ao pé da cruz podem pecar, mas os que estão lá em cima, em Cristo e com Cristo mortos, não. Você entendeu? Vou repetir. Os que ficam ao pé da cruz podem pecar, mas os que estão lá em cima, em Cristo e com Cristo mortos, não. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus, pela sua graça, leve você a crer que morreu com Cristo. Esta tem sido uma oração constante minha. Senhor, revele ao coração das pessoas que estão ouvindo a Tua palavra que elas morreram com Cristo. Que o Espírito de Deus ilumine cada um de nós, porque eu preciso demais da iluminação dele. Eu preciso da revelação do Espírito, que ele me ilumine. E que o Espírito de Deus ilumine os irmãos. E também ilumine todo aquele que ouvir esta mensagem. Amém?